Então vamos continuar a equação do segundo grau, vendo agora a relação entre os coeficientes e as raízes, tá? Olha só o que diz aqui, ó. A equação do segundo grau possui duas importantes relações entre as raízes x1 e x2 e os coeficientes a, b e c. Essas relações são conhecidas como soma e produto ou também, pessoal, relações de Girard. Tudo bem? O que nós temos aí, pessoal, são as duas relações existentes entre as raízes e os coeficientes da equação do segundo grau. A primeira relação ali é a relação de soma, ou seja, se nós somarmos ali as duas raízes, o resultado sempre será menos b sobre a. Lembra que o b é o coeficiente do termo em x elevado ao expoente 1 e o a é o coeficiente do termo em x elevado ao expoente 2. Tudo bem? E a segunda relação que nós temos ali é que o produto das raízes, ou seja, x1 vezes x2, é exatamente igual a c sobre a, ou seja, o termo independente dividido pelo coeficiente do x ao quadrado. Tudo bem? Vem comigo aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, que trata sobre essas relações aí de soma e produto. Olha só, nessa equação do segundo grau, para calcular aqui as suas raízes, nós poderíamos utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Ou também, como nós vamos fazer agora, tá? Vamos utilizar as relações de Girard, que são a relação de soma e produto. Olha só, os coeficientes do x ao quadrado, nós temos o valor 1, tá? É o a. O b, no caso, está sendo representado pelo valor 3, e o c é o termo independente, que nesse caso vale menos o 10. Tudo bem? Então, o que nós acabamos de ver? Nós vimos, então, que a soma das duas raízes, ou seja, a relação de soma, é menos o b dividido pelo a, ok? Enquanto que a relação de produto, no caso, então, é x1 vezes o x2, é o c dividido pelo a. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, olha só como é que nós poderíamos descobrir aqui as raízes de uma maneira bem simples. Olha só. Nós temos, então, o seguinte, ó. Nós temos que descobrir as duas raízes dessa equação do segundo grau, de tal maneira que a soma dessas duas raízes aqui resulta em menos o b dividido pelo a. Pessoal, o b ele vale 3, ou seja, nós teremos o menos o 3 dividido pelo a, que é 1, ou seja, menos o 3. E esses dois mesmos valores, que são as raízes, eles multiplicados devem resultar o quê? O c sobre a. Nesse caso, é o menos 10 dividido pelo a, que é 1, ou simplesmente menos o 10. Eu sempre aconselho que você comece pensando aqui em duas raízes, onde a multiplicação, tá? Comece pela multiplicação, resulta menos 10. Olha só, pensa primeiramente no 10 positivo. Dois números que a multiplicação é 10. Eu tenho certeza que vocês pensaram nesses dois valores aqui. Agora pensa o seguinte, olha só. Como o produto deve dar menos o 10, um deles deve ser negativo. Como nós temos aqui que a soma desses mesmos dois valores, a soma tem que ser menos o 3, então só é possível que nós tenhamos aqui, ó, o 2 sendo somado ao menos 5 e o 2 sendo multiplicado ao menos 5 para resultar nesses dois valores aqui. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós temos o conjunto solução formado pelos valores menos o 5 e o 2. Ok? Então, pessoal, a relação que existe entre as duas raízes e os coeficientes de uma equação do segundo grau são as relações de soma e produto. A relação de soma diz que a soma das duas raízes deve ser exatamente igual a menos o b sobre a. Nesse caso, nós ficamos então com menos 3 dividido por 1 ou simplesmente menos o 3. Enquanto que o produto das duas raízes deve ser o c sobre a.
Ou seja, nesse caso, menos 10 dividido por 1, nós vamos ter o menos 10. Sempre comece pela multiplicação. Pensa nesse caso ali, a multiplicação de dois números que resulta 10. Nós pensamos no 2 e no 5. Como o produto deve ser menos o 10, um dos dois deve ser negativo. Agora, qual dos dois é negativo? Aí você vai testar lá na soma. Como a soma deve dar menos o 3, então nós tínhamos, na verdade, um menos 5 somado ao 2. E o menos 5 multiplicado ao 2, dando o resultado menos o 10. Beleza? Vamos fazer agora mais um exemplo sobre essas relações de Girard, que são bem importantes aí no cálculo das raízes de uma equação do segundo grau. Ok? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, nesse segundo exemplo, nós temos o seguinte. Se x1 e x2 são as raízes dessa equação do segundo grau que está aqui, tudo bem? Determine o valor da expressão 5 sobre x1 mais o 5 dividido pelo x2. Pessoal, olha só. Se nós tentarmos descobrir as raízes dessa equação do segundo grau aqui, ó, utilizando a fórmula de Bhaskara ou soma e produto, nós vamos nos encrencar aqui, tá? Olha só, esse caso aqui é um caso que ele fica relativamente simples se nós pensarmos nessas relações de Girard. Como assim, Ferreto? Olha só. Vamos primeiramente arrumar isso daqui, ó. Nós temos aqui que a adição de duas frações com denominadores diferentes. Vamos então tirar o mínimo múltiplo comum aqui assim, ou seja, nós vamos ter o x1 que multiplica o x2 no denominador da nova fração. Então assim, ó, x1 vezes x2 dividido por x1, ficaremos com o x2. E x2 vezes o 5, 5x2. Mais, agora, x1 vezes x2 dividido por x2, teremos o x1. E x1 vezes 5, 5x1. Tudo bem, pessoal? O que acontece? Nós temos aqui o 5 como fator comum, tá? Nós vamos ter uma aula especificamente sobre fatoração. Então, olha só, nesse caso aqui, vamos colocar o 5 em evidência, tá? E ele está multiplicando quem? Está multiplicando o x2 mais o x1, que é a mesma coisa que x1 mais o x2. Tudo bem? Agora, enquanto que no denominador nós vamos ter aqui, ó, x1 vezes o x2. Beleza? Então, pessoal, reparem o seguinte, ó, nesse exemplo, fazendo a adição daquelas duas frações, nós chegamos a essa expressão que está aí. Concorda comigo? Agora, olha só. No numerador dessa expressão, nós temos x1 mais x2, ou seja, a soma das duas raízes daquela equação do segundo grau. Enquanto que no denominador, nós temos x1 vezes o x2, que no caso é a multiplicação das duas raízes dessa equação do segundo grau. Como nós acabamos de ver, existe uma relação entre a soma das duas raízes e o produto das duas raízes com aqueles coeficientes que nós temos ali. E é isso que nós vamos fazer para chegar ao resultado desse exemplo. Beleza? Vem comigo aqui. Pessoal, identificando aqui, ó, os coeficientes A, B e C dessa equação, nós vamos ter o seguinte. O coeficiente A, ele vale 3, o B, ele vale menos o 6, e o 6 está sendo representado pelo 5 positivo. Beleza? Então, o que nós vimos? Ó? Nós vimos que a soma das raízes x1 mais x2 é dado por menos o B dividido pelo A. Nesse caso aí, nós vamos ter o seguinte, ó, menos o B. Como o B aqui, ó, ele vale menos o 6, então menos o menos 6, nós ficaremos com o 6 positivo. Dividido pelo A, que no caso vale 3, 6 dividido por 3, teremos o 2. Beleza? Então, a soma das duas raízes, resultado é 2. Agora, em relação ao produto, ó, x1 vezes o x2, nós vimos que é o C dividido pelo A. Tudo bem? Agora, quanto é que vale o C? O C vale 5.
ou seja, o 5 dividido pelo A, que nesse caso é o 13. Então, nós temos aqui 5 terços como sendo o produto x1 vezes x2. Então, pessoal, nesse momento aqui, nós poderemos substituir e prosseguir na conta. Olha só, nós vamos ter o 5, tá? Que está multiplicando x1 mais x2. x1 mais x2, nós calculamos e o resultado foi o 2. Agora, o produto das duas raízes, o resultado 5 terços. Então, aqui, dividido por 5 terços. O que nós vamos fazer? Olha só, para calcular isso daqui, nós vamos primeiramente fazer o seguinte. Olha só, 5 vezes 2, ficamos com o 10, dividido por 5 terços. O que acontece na divisão de frações? Nós iremos conservar o numerador, que no caso aqui ó, é o 10, e multiplicar pelo inverso do denominador, ou seja, multiplicar por 3 quintos. Concorda comigo? Como nós temos aqui uma multiplicação, nós poderemos simplificar o 10 e o 5, ou seja, vamos dividir por 5 o valor 10 e obtivemos aqui o valor 2, e dividindo aqui o 5 por 5, teremos 1. Ou seja, pessoal, o resultado aqui será 2 vezes 3, o resultado é 6. Beleza? Então, a soma dessas duas frações, resultado é 6. Então, pessoal, através dessas relações entre os coeficientes de uma equação do segundo grau e as duas raízes dessa equação do segundo grau, nós poderemos chegar à seguinte conclusão. Olha só, se nós tivermos dois números, e vamos supor que esses dois números eles sejam raízes de uma equação do segundo grau, será que tendo apenas esses dois números aqui, eu posso chegar a uma equação do segundo grau, onde o resultado dela, ou seja, suas raízes, são esses dois números? Claro que é possível. E é isso que nós vamos ver agora. Beleza? Vem comigo aqui. Então, o que nós vamos ver agora é a determinação da equação do segundo grau. Ferreto, como assim? Olha só. Se x1 e x2 são as raízes de uma equação do segundo grau, então essa equação pode ser escrita como... Aí nós temos o seguinte, ó. Esse diagrama aqui, ó, expressa resumidamente o que acontece. Mas eu vou explicar um pouco melhor. Olha só, como nós vimos, a soma das duas raízes, x1 mais x2, se nós tivermos elas, né, isso aqui é exatamente igual a menos o b dividido pelo a, beleza? E o produto dessas duas raízes, x1 vezes x2, resulta no quociente entre os coeficientes c e a. Foi isso que nós vimos, né? Então, olha só, pessoal, eu tenho, por exemplo, as raízes, ou seja, eu tenho os números x1 e x2. Eu quero descobrir uma equação, tá, que leva a essas duas raízes, uma equação do segundo grau. Bom, o que eu vou fazer? Para isso, eu vou atribuir ao valor a o valor 1. Tudo bem? Ao coeficiente a, no caso, eu vou colocar o valor 1. Beleza? E é o que nós temos aqui, ó. A equação, pessoal, será formada por 1x ao quadrado, tá? E agora eu vou falar a respeito do restante aqui, ó. Bom, nós temos aqui, ó, que a soma das raízes x1 mais x2, então, ficará simplesmente igual a menos o b, que é a mesma coisa que escrever que o b é menos o x1 mais o x2, tudo bem? Ou seja, eu troquei de lado esse sinal que está aqui. Agora, x1 mais x2 não é exatamente igual à soma das raízes? Ou seja, o b é igual a menos o s, ou seja, menos a soma. Está aqui o b, ó. Tudo bem? Agora, em relação ao produto. O produto, como nós temos aqui, ó, ele é o c dividido pelo a. Como o a vale 1, então o produto das duas raízes é simplesmente o c. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o produto é igual
ao C. Beleza? Então, nós vamos ter aqui que o coeficiente, que é o termo independente, é simplesmente dado pelo produto das duas raízes. Beleza? Vamos fazer um exemplo agora para você ver como é que funciona essa determinação da equação do segundo grau. Beleza? Vem comigo aqui. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Nós temos o seguinte. Determine a equação do segundo grau. Então, eu quero descobrir uma equação do segundo grau que possui 3 e menos 7 como conjunto de solução. Ou seja, o 3 e o menos 7 são, na verdade, as duas raízes x1 e x2. Tudo bem? Então, o que acontece? Ó? Se eu disser, por exemplo, que o A ele é igual a 1, eu tenho de descobrir, no caso, o coeficiente B e o coeficiente C. O B nós vimos que é exatamente igual a menos a soma e o C é exatamente igual ao produto. Então, através dessa ideia aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. Olha só. Então, o B é menos. Quanto é que é a soma desses dois valores? Bom, 3 menos o 7, estamos somando, e nós vamos ter então que o B é exatamente igual. 3 menos o 7, isso dá menos 4. E menos 4 com esse menos aqui na frente, nós vamos ter o mais 4, ou seja, simplesmente o 4. Bom, descobrimos aqui o B. Enquanto que o C é dado pelo produto, ou seja, o 3 irá multiplicar, nesse caso, a outra raiz, que é menos o 7. Ou seja, o termo independente da equação do segundo grau, 3 vezes menos 7, menos o 21. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, olha só, o A, o B e o C. Então, a nossa equação do segundo grau é dada por o A vale 1, ou seja, 1 vezes x ao quadrado, teremos o x ao quadrado, mais o 4x, e somado aqui com menos o 21, igual a 0. Ok? Agora, pessoal, como o nosso curso aqui é direcionado para a prova do Enem, o que nós deveremos saber é simplesmente interpretar um problema, tá? Retirando seus dados e formando equações e resolvendo. Vamos fazer agora 2 exemplos onde esses 2 problemas, retirando seus dados, eles nos levam a equações do segundo grau. E aí, através da fórmula de Bhaskara ou soma e produto, a gente pode chegar no resultado. Beleza? Mas o principal é a interpretação e o correto equacionamento das informações. Beleza? E isso aí, pessoal, você só vai adquirir fazendo bastantes exercícios. Ok? Vem comigo aqui. Olha só, problemas que envolvem a equação do segundo grau. Nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte. O produto da idade de Pedro pela idade de Augusto é igual a 374 anos. Vamos pensar assim, ó. Vou chamar de P a idade de Pedro e de A a idade de Augusto. Então, o produto desses dois valores, P e A, o resultado ele falou que é 374. Então, P vezes o A, 374. Tudo bem? Multiplicação aqui. Aí continua dizendo o seguinte, ó. Pedro é 5 anos mais velho do que Augusto. Ou seja, a idade de Pedro é exatamente igual à idade do Augusto, acrescido de 5 anos, já que o Pedro ele é mais velho. Beleza? Aí a pergunta, quantos anos tem cada um deles? Fieta, onde é que está aqui a equação do segundo grau? Pessoal, primeiramente, o que nós temos aqui, ó, é um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. O que a gente pode fazer? Ó? Como o P aqui ele já está isolado, na equação de cima, no lugar do P, eu colocarei o A mais 5. Tudo bem? E aí nós teremos o seguinte. Olha só. Então, no lugar do P, vou colocar o A mais o 5. E esse A mais 5 está multiplicando o A. Tudo bem? E o resultado, 374. Bom, como nós temos aqui ó, a multiplicação desse parênteses e nós temos aqui 2 termos, nós vamos fazer aqui a propriedade
distributiva, que é o famoso chuveirinho. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, A vezes o A ao quadrado. 5 vezes o A, 5A. Eu já vou trazer aqui para o lado esquerdo, esse 374 fica negativo, ou seja, menos 374, o resultado é 0. Agora sim, né, pessoal, nós temos aqui, ó, uma equação do segundo grau. Bom, para resolver ela, eu vou utilizar aqui a fórmula de Bhaskara, já que os valores aqui, ó, principalmente do termo independente, ele está muito alto, tá? Então, primeiramente, vamos identificar os seus coeficientes A, B e C. O A aqui, pessoal, está sendo representado pelo valor 1, o B ele vale o 5 e o C ele vale menos 374, beleza? Primeiramente, vamos calcular aqui o discriminante que é dado por B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C, tá? Então, olha só, o B ao quadrado teremos o 5 ao quadrado menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 374. Tudo bem? Nós vamos ter, então, que o discriminante será 5 ao quadrado, 25. Agora, menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 que multiplica menos o 374, vamos fazer essa conta aqui, ó. Tá? Então, o 4 multiplica o 374. 4 vezes 4 dá 16, foi 1. 4 vezes 7 dá 28 e 1, 29, foi 2. 4 vezes 3 dá 12, com 2, 14. 1.496, como é a multiplicação de negativo com negativo, o resultado positivo aqui, ó, 1.496. Beleza? Então, nesse caso aqui, o discriminante será 25 somado com 1.496, nós teremos 1.521. Beleza? Agora, vamos calcular aqui, ó, o valor das raízes, tá? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, nós queremos descobrir aqui, ó, a idade do Augusto em primeiro lugar, tá? Então, a idade do Augusto é dado por, olha só, menos o B, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós já descobrimos, dividido por 2 vezes o A. Nesse caso, a idade do Augusto é menos o B. O B vale 5, né? Então, ficaremos com menos o 5, mais menos raiz quadrada de delta. Pessoal, o delta é 1.521. Vamos colocar aqui, ó, 1.521, beleza? Dividido por 2 vezes o A. Como A vale 1, 2 vezes 1 dá 2. E nós teremos aqui como sendo, olha só, menos o 5 mais ou menos dividido pelo 2. Pessoal, agora pensa o seguinte comigo aqui, ó. Nós sabemos que 30 vezes o 30, o resultado é 900. E 40 vezes 40, o resultado é 1.600. Tudo bem? Nós queremos calcular aqui, ó, a raiz quadrada de 1.521. 1.521 está mais próximo de 900 ou de 1.600? De 1.600, né? Então, a raiz quadrada de 1.521 está mais próximo, pessoal, de 40. Eu tenho que pensar em dois números que o resultado é 1.521. Agora, olha só, 1.521 termina em 1. Tá? Então, pensa o seguinte, ó. Se eu fizer, então, bem próximo de 40, né? 37, por exemplo, vezes o 37, olha só, 7 vezes 7, não vai resultar um número que termina em 9? Vai, né? Então, eu tenho que procurar um número que termina em 1. Se eu pensar no 39 vezes o 39, o resultado realmente será 1.521. Beleza? Então, nós vamos ter aqui o 39
E para isso agora, pessoal, nós vamos separar aqui, ó, e descobrir dois valores possíveis para a idade de Augusto, que é o que a gente está calculando agora, né? Então, olha só, menos o 5 com mais o 39, ficaremos com 34, dividido por 2, 17 anos. Agora, menos o 5 menos o 39, isso aqui dá menos 44, dividido por 2, menos 22 anos. Pessoal, não tem como ter, não tem como ter aqui, ó, menos 22 anos, nem nasceu ainda, né? Então, isso aqui está fora de cogitação. Então, nós temos aqui, ó, que a idade do Augusto é 17 anos. Agora, se eu tenho a idade do Augusto, eu venho aqui, por exemplo, nessa equação e posso descobrir a idade do Pedro, que no caso é 17 mais o 5, então a idade do Pedro aqui, 22 anos. Beleza? Certo, então, pessoal, vamos fazer agora a saideira sobre a equação do segundo grau. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olha só o que diz esse exemplo 2. Um homem, ele caminhou 240 quilômetros em uma certa viagem. Se caminhasse mais 4 quilômetros por dia, teria gasto 2 dias a menos na viagem. A pergunta, ó, quantos dias gastou na viagem e quantos quilômetros andou por dia? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vou dizer então que D representa a distância caminhada, no caso, isso por dia. Enquanto que o X representará o número de dias que teve essa viagem. Tudo bem? Então, olha só, se eu pegar, por exemplo, a distância por dia vezes a quantidade de dias, isso dá a distância total que nós vimos aqui, ó, 240 quilômetros. Tudo bem? Agora, olha essa informação aqui, ó. Se caminhasse mais 4 quilômetros por dia, D era a distância por dia. Agora, se eu colocar 4 quilômetros a mais, a quantidade de dias, pessoal, olha só, teria gasto 2 dias a menos na viagem. Se X foi o número de dias totais, ele teria gasto 2 dias a menos, ou seja, distância mais 4, né? E 2 dias a menos, ou seja, X menos o 2. Essa multiplicação é a distância da viagem, que também é 240 quilômetros. Tudo bem? Pessoal, agora repara o seguinte. Se essa equação aqui, ó, resulta em 240 e D vezes X também resulta em 240, nós poderemos igualar. Ou seja, nós vamos ter então que o D mais o 4, que multiplica o X menos o 2, é igual a D vezes o X. Agora nós poderíamos fazer aqui, ó, já que temos uma multiplicação, fazer aqui a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho. Tudo bem? Então nós vamos ter o seguinte, olha só. D que multiplica o X, dx. D que multiplica menos 2, menos 2D. 4 que multiplica x, 4x. E aí nós temos o 4 que multiplica o menos 2, teremos o menos 8. Isso aqui é igual a D vezes o x. Olha só, como nós temos aqui a D vezes o x dos dois lados da igualdade, poderíamos cancelar. Nós temos, então, essa equação aqui, ó. Pessoal, se eu dividir toda essa equação por 2, fica mais simples. Olha só, nós teremos, então, aqui, ó, dividindo, por exemplo, 4x por 2, teremos 2x. Menos 2d dividido por 2, menos o d. Menos 8 dividido por 2 fica menos 4, igual a 0, que é a mesma coisa que igual a 4. Passei para o outro lado, né? O menos 4 ficou 4 positivo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, nós poderíamos dizer, ó,
isolando D aqui, tá? Nós vamos ter, então, que o D é igual a 2 vezes o x menos o 4. Ferreto, por que isso? Porque nessa equação aqui, ó, no lugar do D, eu colocarei 2x menos o 4, beleza? Vamos fazer isso? Olha só, então 2x menos o 4, que multiplica o x. Isso aqui é igual a 240. Pessoal, fazendo aqui a propriedade distributiva, ó, nós vamos ter o seguinte: 2x que multiplica x, 2x ao quadrado. Menos 4 que multiplica x, menos 4x. Vou passar esse 240 para o lado esquerdo e fica negativo. Ou seja, menos o 240 igual a zero. Poderíamos novamente aqui fazer uma divisão por 2, tá? E nós vamos ter aí sim a equação x ao quadrado menos o 2x menos o 120 igual a zero. Tudo bem? Poderíamos resolver essa equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara ou utilizando a soma e produto, que é o que eu vou fazer, tá, pessoal? Aqui nós temos, ó, que a soma das duas raízes e aqui o produto das duas raízes. A soma, como nós vimos, deve dar quanto, gente? Deve dar o menos b sobre a. O b aqui, no caso, ele vale o menos 2. Então, menos o menos 2, ficaremos com o 2, dividido pelo a, que é 1, ou seja, 2. E o produto é o c, que no caso é o menos 120, dividido pelo a, que é 1, ou seja, menos 120. Primeiramente, comece pela multiplicação. Dois números que multiplicados resultam em 120. Bom, existem muitas possibilidades, né? Mas o que acontece, ó? A adição entre eles deve ser o 2. Então, nós poderíamos pensar assim, ó. Olha só. O 10 que multiplica o 12. O 10 que soma o 12. Opa, Ferreto, a multiplicação tem que dar negativo. Então, um dos dois aqui, ó, é negativo. Como a soma deve ser 2 positivo, o que acontece? O 12 é positivo e o 10, então, é negativo, tá? Então, nós temos aqui, ó, as duas raízes, né, para essa equação que está aqui em cima. Ou seja, nós descobrimos que o valor do x, ele pode ser, então, x1 ele pode ser menos o 10 e o x2 pode ser 12. Tudo bem? Agora, pensa o seguinte. Se o x aqui, ó, ele representa número de dias, nós não poderemos ter um valor negativo. Ou seja, quantidade de dias só pode ser 12 dias, tá? Como ele quer saber também a distância, é só nós pensarmos o seguinte. Nessa equação aqui de baixo, poderemos fazer a substituição. Ou seja, a distância é dada por 2 que multiplica o x, ou seja, 2 vezes o 12 dá 24, menos o 4. Ou seja, a distância foi de 24 menos 4, 20 quilômetros, né? 20 quilômetros, isso por dia. Beleza, pessoal?